você com um rombo que tá, o buraco para pagar, você mantém o rombo e mantém o programa social no mesmo patamar, tem como? Porque a própria Dilma segurou para aumentar o valor do Bolsa Família, porque no mundo todo, Renata, esse negócio do déficit, se você olhar o déficit dos Estados Unidos, déficit do Japão, déficit, isso aí, eles passam anos com déficit, 5, 6, 10 anos, depende do problema econômico, da situação econômica. Se crescer, ele resolve, senão eles acumulam déficit por anos e anos. Nos Estados Unidos ficou com negativo na casa de trilhão por 3 anos seguidos, antes do Obama. Agora veja, esse governo conseguiu aprovar agora a meta fiscal, né? Foi tido pelo próprio presidente, foi dito como uma bela vitória e tal. Que é uma coisa que o PT não conseguiu finalizar, essa história da meta fiscal. Isso para o governo, como o primeiro passo, é uma coisa que, na visão de vocês, traz um equilíbrio a esse governo que pode dificultar a volta da presidente? Não, porque essa questão do ajuste fiscal, ela é mais de caráter político do que mesmo objetivo. Na verdade, eles querem fazer aquilo que enfrentar o problema da crise de confiança. Porque o próprio mercado já previa um déficit de 94, de 134 bilhões. Eles não se você for ver a rigor, eles não apresentam nada de diferente tecnicamente do que foi a apresentação da meta fiscal de Dilma em março. Que era, e mais, ela mostrava onde ia gastar, ela especificava tantos bilhões a despesa, ela dizia tantos bilhões para Minha Casa Minha Vida, tantos bilhões para o FIES, tantos bilhões para o Unatec, tantos isso, porque orçamento é previsão. Aí você prevê, isso aqui é o que eu vou prever de gasto. O gasto é mais fácil você prever, difícil é você prever o que você arrecada. Então ela previu lá CPMF, que ainda não estava votado. Então ela previu crescimento de tal patamar, a despesa que não é a despesa fixa, como é, por exemplo, da Previdência, aquela parcela de gente que se acidenta, né? Ou seja, o que é que eles fizeram? Superdimensionaram a receita, a despesa, aumentaram a despesa, mesmo prevendo corte naquilo que é essencial para a vida da população, mas eles previram um aumento de despesa e subdimensionaram a receita, e com isso fez uma conta que dá 170. Eles, na prática eles querem fugir do impasse que ela sofreu de ter que mudar a meta fiscal e, portanto, cometer improbidade administrativa, e querem ter mais liberdade, um cheque especial para cortar mais facilmente, à mercê de uma decisão política da alçada princípio do governo, ou seja, por opção, não é, de governo. Mas você contar, por exemplo, no orçamento com o CPMF, que era uma coisa que não estava aprovada ainda e pode não vir a ser aprovada, por exemplo, não é você contar com uma coisa que também não está certo, por isso você está contando com a receita que pode não vir. Mas é assim que se faz, o orçamento não é o que é certo, o orçamento é uma previsão. É uma previsão que você faz para o ano todo do que é possível arrecadar, e você tem lá medidas para atingir aquela determinada receita, né? Então, ao contrário, eles, se na época Dilma, quando resolveu, né, apresentar um déficit negativo, que era um déficit que não era nem déficit, ela mesmo assim ela ainda tinha esperava o superávit primário de 0,6, bem baixinho. Isso foi o maior escândalo na época. Eita! E agora o governo está fazendo um déficit, prevendo um déficit ainda maior, e isso fica por isso mesmo. Você acha que é porque o governo hoje tem o apoio político que a presidente Dilma não conseguiu ter no Congresso? Até porque, aliás,
mas é só o que ele tem, né? Que é o apoio da Câmara e do Senado. Porque da sociedade civil, da população, porque ele tem uma popularidade ainda mais baixa do que a da própria presidenta Dilma, não teve um voto, né? Porque o presidencialismo você não vota em vice, você vota no candidato. Então pode observar que o governo que ele montou é um governo que tem na sua composição de técnico só equipe econômica. No mais, é uma composição eminentemente congressual para fazer a contrapartida dos votos do impedimento que ele teve na Câmara e consolidar os votos para o julgamento da presidenta no Senado. Então é um governo eminentemente que não fala para a sociedade, é um governo que fala para o Congresso com o único objetivo de garantir o impedimento. Só para apoio político existe, Só para apoio político existe. E o apoio político que eu quero dizer é o apoio de segmentos, que é o apoio congressual, o apoio de grandes setores da mídia, de grandes setores do poder econômico e mesmo assim do setor financeiro. Porque o setor produtivo, pelo que ele desenhou da reforma ministerial, ele tira o papel do Ministério da Indústria e Comércio, ele rebaixa o papel da Indústria e Comércio, ele divide as políticas da Indústria e Comércio, esvazia, bota a política de exportação para Zé Serra, que é um contrassenso você botar na chancelaria do país, que faz a política externa, o mesmo setor que trata da política de exportação, você reduz o papel da ciência e tecnologia, que há mais de 30 anos tem um ministério próprio. O Ministério da Ciência e Tecnologia e o MIDIC demonstra a essência do conceito e da concepção que eles têm de Estado. O que é o Estado brasileiro? O Brasil vai se inserir nas cadeias dinâmicas da economia para ser um país subalterno, que não vai ter política de inovação, que não vai se inserir nas grandes cadeias mais dinâmicas da economia, porque você esvaziou a política da indústria e comércio, você fortaleceu o conceito que no concerto das nações os grandes países querem que a gente produza commodities, que é minério, agricultura, e a parte do petróleo, a parte mais ativa da economia nacional, eles querem privatizar, que é o pré-sal. O próprio Serra é autor de flexibilização no marco legal do pré-sal, e o Mendoncinha, que é o nosso deputado aqui de Pernambuco, ele é o autor do fim de regime de partilha, que é exatamente o filé mignon da parte do pré-sal, que é o petróleo mais valorizado e mais fácil de ser extraído. E se for falar do ponto de vista das políticas de direitos... A senhora falou na questão, não é questão política, só para a gente fechar o raciocínio, que ele tinha era apoio político, mas no entanto essa semana o principal articulador político dele, que era o Romero Jucá, foi pego nessa gravação com o ex-presidente da Transpetro, né, falando em barrar investigações da Lava Jato. Foi surpresa para vocês a quantidade de abalo que esse governo já sofreu em tão pouco tempo? O governo Temer, até pela essência dele, que foi um governo imposto, né, na base de um argumento fraudulento, de um crime de responsabilidade que não existiu, é um governo que, até por isso mesmo, não podia dar em outra coisa. Uma composição de um governo sem mulheres, independente do debate do feminismo ou não, é um problema moderno, contemporâneo, o papel que as mulheres jogam na sociedade brasileira da construção da nação. Um ministério sem negros, né? E um ministério que, como já disse antes, não fala para a sociedade. Então não podia dar em outra coisa. Como era o núcleo político, no caso do Romero Jucá, o Padilha, o Cunha, porque o Cunha governa a Câmara, controla a Câmara e influencia no governo Temer fortemente. É como se ele tivesse monitorando isso por controle remoto. Então ele impunha o líder do governo a revelar
revelia da vontade do Temer, que o Temer não queria o André Moura, o Temer queria o Rodrigo Maia, teve que engolir. E o Jucá, que é uma espécie do cérebro. O Jucá é o seguinte, Jucá foi ministro desde o tempo de Sarney. Já foi ministro ou líder, né? Sarney, de Itamar, de Fernando Henrique, de Lula e só não foi de Dilma. Mas ele foi de todos esses governos, pelo papel que ele joga. Então, ele chegou a ser líder no Senado? Não me lembro, acho que não. Então ele é uma peça-chave, pela experiência, e nada mais nada menos o Sérgio Machado, né, vazou porque estava na delação premiada, a estratégia do golpe, né? Toda a estratégia do golpe. Ele ali disse explicitamente, ó, não dá, tem que tirar Dilma, essa sangria tem que parar, a solução é Michel Temer, nós temos que ir para o Supremo. Quer dizer, ele desenhou toda a estratégia do golpe ali naquela gravação. É tanto que em menos de 12 dias ele teve que sair do governo. Agora o Sérgio Machado, ele teve aqui em Suape, junto com a presidente Dilma, e na época eu lembro que ela falou, a gente vai apurar tudo até o fim, a gente não vai aceitar mal feitos também com a Petrobras, e a gente vai punir, tiver que ser punido duramente. E 2 anos depois a gente vê aí o Sérgio Machado afastou-se e envolvido em todo esse problema, tentando o contrário, inclusive, que era barrar. A senhora acha que com todos esses problemas de corrupção que estão assolando cada dia mais a fora e juntando a falta de apoio político que a presidente tem no Congresso, isso ficou provado já na Câmara e no Senado, ela voltando para a presidência, ela teria condições de continuar a levar adiante esse governo? Então, de fato, existe um problema de governabilidade, em que pese haver uma crescente consciência democrática. Muita gente que, mesmo discordando do governo Dilma ou do PT, não concorda com o desfecho, não concorda com a ameaça à democracia, e muito menos com o conteúdo programático que Temer quer impor, a chamada Ponte para o Futuro. Tem uma entrevista no dia 18 de um dos teóricos da Ponte para o Futuro, chamado Ricardo Brandt, que ele diz na entrevista no Estadão que aquele tipo de programa nunca poderia se submeter ao crivo popular, nunca poderia submeter às urnas, de tão perverso que ele era. E ele disse mais, programa desse jeito aqui só se resolve na força e rápido. Então eles têm esse cronograma, tanto que nós ficamos até 5 horas da manhã para poder aprovar a meta fiscal. Eles têm 2 medidas provisórias que vão meter a mão no fundo soberano de 12 bilhões, vão meter a mão em 100 bilhões do BNDES, eles vão antecipar a dívida do BNDES, que o BNDES tem com o Tesouro, em 100 bi, né? E não é para poder resolver o déficit primário, o 100 bi é para resolver a dívida pública para atender um clamor dos rentistas do mercado financeiro. Não é para Minha Casa Minha Vida, não é para FIES, não é para a Pronatec, é para resolver e acalmar o mercado, que é o Deus mercado, né? Então essa é a lógica que tá em curso. Então eles... Mas a presidente voltando... Aí o que é que eu acho ela voltando? O que é que eu acho que ela voltando? Primeiro porque ela que teve os 54 milhões de votos para governar até 2018. Por mais que ela possa ter um governo mal avaliado e perdido popularidade. E acho mais que, em função da questão da governabilidade, ela deveria lançar mão de uma ferramenta legal no país que existe e que inclusive tramita hoje na Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Domingos Neto, que apresenta para a população um plebiscito.
olha, eu volto e então eu pergunto à população se é para ficar ou se é para sair. Antecipa a eleição. O que não pode é ficar um governo ilegítimo, impondo uma agenda que não passou pela aceitação popular. Então, para nós, se ela construir isso e existir um certo entendimento dessa base social que sustenta, que apoia ela, que defende, ou que no mínimo defende uma saída democrática, eu acho que a gente consegue reverter os 2 votos que a gente precisa no Senado. Ainda mais porque tem muita dos acordos espúrios que o Temer fez que ele não está conseguindo cumprir. Entre eles, parar a Lava Jato. A senhora tem conversado com a presidente depois que ela foi afastada, discutiu essa ideia de plebiscito, ela falou, conversou com ela esses dias? Sim, conversei com ela. Tivemos no Palácio da Alvorada, eu e uma comitiva de dirigentes do meu partido, o PCdoB. Nós tivemos exatamente na segunda-feira, depois da votação. Com ela, com o Bezoini, com o Zé Eduardo Cardoso e com o Gilles, em que nós trocamos um pouco a ideia do balanço, né, do resultado e de que iniciativas tomar. Por isso que ela está aí na rua, foi para Belo Horizonte, está indo para os encontros, certamente fará algumas viagens internacionais, porque há uma posição muito favorável externa a ela, né, do sentimento de que teve de fato um golpe de Estado no Brasil. Então, essa é a batalha que nós vamos travar, embolar com a eleição municipal para poder barrar a cassação do mandato de Dilma e retomar a democracia, que eu acho que é o que une mais o povo brasileiro. Ô, deputada, só uma coisa, sobre os ministros pernambucanos. A gente tem 4 ministros de Pernambuco hoje. A senhora avaliou que isso foi uma conta positiva para o Estado? Eu sempre acho que toda vez que se tem uma figura do nosso Estado nos ministérios, isso sempre terá no mínimo, um potencial de aquela posição se traduzir em ações para o Estado. Mas o problema é que muitas vezes, por mais bem intencionado que um parlamentar, que um profissional, que um técnico, não é? Seja de que natureza fosse participar do governo, por mais que ele tenha boa intenção, nem sempre é possível dentro de um programa desse, de um projeto mais global que é muito perverso para o povo brasileiro. Então eu não vejo com otimismo em função disso. A polêmica do dia hoje foi em relação ao Ministério da Educação. O Alexandre Frota teria apresentado propostas para o ministro Mendonça Filho. A senhora chegou a fazer uma avaliação desse episódio? Pelo que me consta, nunca ouvi dizer na minha vida que Alexandre Frota entendesse alguma coisa de política de educação. Para mim é um choque de... Uma bola fora. Não, se é a iniciativa de Alexandre Frota, né? Ele é que tem que avaliar, né? Mas a princípio não vejo de onde se tirar ideias para a política educacional do Brasil. Com todo respeito que se tem de Alexandre Frota, ele não é o métier, não tem afinidade, né, com o debate das políticas públicas de educação. É estranho. Deputada, muito obrigada. Tá bom.